Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com os seus corações. Uma história sobre como um simples acidente pode mudar completamente o destino de duas pessoas que jamais imaginaram que seus caminhos se cruzariam dessa forma. Vocês vão conhecer Beatriz, uma jovem de apenas 22 anos, trabalhadora e de coração puro, que em um dia comum de trabalho acaba se envolvendo em uma situação que mudará sua vida para sempre. E também Henrique, um homem bem-sucedido que descobrirá que, às vezes, a vida tem formas muito especiais de nos ensinar sobre o que realmente importa. Mas preparem-se, porque quando as famílias se envolvem, nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e vocês vão ficar surpresos com as reviravoltas que essa história reserva. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seu like, que comenta contando suas próprias experiências e que compartilha nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que tenho preparado especialmente para vocês. E me contem aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho gostoso ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Agora sim, vamos começar nossa história, e eu garanto que vocês não vão conseguir parar de ouvir até o final. A manhã de segunda-feira chegou como sempre chegava na vida de Beatriz Costa. Aos 22 anos, com o despertador tocando às 5:30 da manhã e a responsabilidade pesando nos seus ombros delicados. Ela se levantou devagar da cama simples que dividia com a avó em um pequeno apartamento de 2 cômodos, no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde as paredes finas deixavam passar o barulho dos vizinhos e o cheiro do café que a Dona Maria já estava preparando na cozinha ao lado. Beatriz olhou para a avó, que ainda dormia com a respiração pesada por causa da bronquite que a incomodava há meses, e sussurrou uma oração pedindo mais um dia de forças para cuidar de tudo sozinha. Ela era órfã desde os 16 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro, e desde então a avó Eulália era tudo o que lhe restava de família no mundo. «Vó, eu vou trabalhar, a senhora tome o remédio que deixei na mesinha, tá bem?» murmurou Beatriz, beijando a testa enrugada da mulher que a criou com tanto amor, mesmo com tão pouco dinheiro. O trajeto até a zona sul de São Paulo levava quase 2 horas de transporte público, mas Beatriz nunca reclamava, porque sabia que trabalhar na mansão dos Almeida era uma bênção que caiu do céu quando ela mais precisava. 6 meses atrás, quando a avó ficou doente e os gastos com remédios começaram a apertar o orçamento já apertado da família, uma amiga da igreja indicou Beatriz para trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica, e desde o primeiro dia ela se dedicou de corpo e alma para mostrar que merecia aquela oportunidade. A mansão ficava em um bairro nobre, com portões altos e jardins que pareciam saídos de revista, e Beatriz ainda se impressionava toda manhã quando passava pelo portão eletrônico e via a imensidão da propriedade que agora fazia parte da sua rotina diária. Dona Cristina Almeida, a patroa, era uma mulher elegante e exigente, viúva há 10 anos, que comandava a casa com pulso firme e sempre deixava claro que esperava perfeição em cada detalhe do trabalho doméstico. Naquela manhã específica, Beatriz chegou à mansão pontualmente às 7 horas, como fazia todos os dias, e cumprimentou seu Antônio, o motorista e caseiro que trabalhava para a família há mais de 20 anos, e que sempre tinha uma palavra gentil para ela. «Bom dia, seu Antônio. Como está a senhora hoje?» perguntou Beatriz, se referindo a Dona Cristina, que tinha o costume de acordar de humor variável, dependendo de como tinha sido sua noite de sono. «Ah, menina, ela acordou toda alterada porque tem uma reunião importante hoje na empresa. Então é melhor você caprichar hoje na limpeza, que ela vai passar o dia inteiro reparando em tudo», respondeu o homem idoso, com um sorriso compreensivo, sabendo que Beatriz sempre se esforçava ao máximo, independentemente das circunstâncias.
A rotina de Beatriz incluía limpar todos os cômodos da casa, organizar a roupa da família, preparar alguns lanches quando necessário e cuidar para que tudo estivesse sempre impecável quando Dona Cristina ou seu filho Henrique chegassem em casa. Henrique Almeida era um mistério para Beatriz, um homem de 32 anos que ela via apenas de passagem nos corredores da mansão, sempre bem vestido, sempre apressado, sempre falando no telefone sobre negócios que ela não entendia, mas que pareciam muito importantes pelo tom sério da sua voz. Ele era bonito, isso ela não podia negar, alto e elegante, com cabelos escuros sempre bem penteados e um jeito de se vestir que mostrava que tinha dinheiro, mas também tinha algo nos olhos dele que às vezes parecia cansado, como se todo aquele sucesso e responsabilidade pesassem nos seus ombros. Beatriz sabia que ele era solteiro, porque ouvia Dona Cristina comentando com as amigas que se preocupava porque o filho estava ficando velho demais e ainda não tinha encontrado uma esposa adequada para continuar a linhagem da família. Ele passa o dia inteiro naquela empresa, não tem tempo para conhecer ninguém que preste, dizia Dona Cristina, como se Beatriz não estivesse ali ouvindo enquanto servia o café da tarde. A limpeza da escada principal sempre era uma das tarefas mais trabalhosas da rotina de Beatriz, porque os degraus de mármore importado exigiam cuidado especial e Dona Cristina fazia questão que ficassem brilhando como espelhos todos os dias. Beatriz encheu o balde com água morna e detergente neutro, pegou os panos de limpeza mais macios e começou a subir a escada, limpando cada degrau com movimentos cuidadosos para não deixar nenhuma marca ou risca no material caríssimo. Ela estava concentrada no trabalho, pensando na consulta médica da avó que estava marcada para a semana seguinte e calculando mentalmente se o salário ia dar para pagar todos os remédios quando ouviu passos apressados vindo do andar de cima. Mãe, eu preciso ir agora. A reunião foi antecipada. E se eu me atrasar, vou perder o maior cliente da empresa, gritava Henrique no telefone, descendo a escada rapidamente sem olhar para onde pisava, com o celular colado no ouvido e a pasta de documentos na outra mão. O que aconteceu a seguir se passou tão rápido que Beatriz mal teve tempo de processar. Henrique estava descendo os degraus de 2 em 2, totalmente focado na conversa telefônica que parecia decisiva para seus negócios, quando o pé dele escorregou no degrau que Beatriz havia acabado de limpar e que ainda estava levemente úmido. "Cuidado!" gritou Beatriz instintivamente, largando o pano e estendendo as mãos como se pudesse segurá-lo à distância. Mas já era tarde demais. Henrique perdeu completamente o equilíbrio. O telefone voou longe. A pasta se abriu espalhando papéis pelo ar, e o corpo dele despencou pelos degraus de mármore em uma queda que pareceu durar uma eternidade, mas que na verdade foram apenas alguns segundos aterrorizantes. O barulho da queda ecoou pela casa inteira, um som seco e assustador de ossos batendo contra a pedra dura, seguido por um gemido de dor que fez o coração de Beatriz parar de bater por um instante. "Senhor Henrique! Meu Deus, Senhor Henrique!" gritou Beatriz, descendo correndo os degraus que restavam para chegar até ele, que estava caído no final da escada, em uma posição estranha, com o rosto contorcido de dor e a perna direita visivelmente machucada. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo sem saber o que fazer, se devia tocá-lo ou não, se devia tentar movê-lo ou deixá-lo quieto, enquanto lágrimas começavam a rolar pelo seu rosto, porque sabia que, de alguma forma, aquilo tinha sido culpa sua. Eu sinto muito. Eu não queria. Eu estava limpando e..." Começou a gaguejar Beatriz, mas Henrique, mesmo com a dor estampada no rosto, fez um esforço para falar. "Não. Não foi sua culpa. Eu que estava correndo demais, você não tem culpa de nada", murmurou ele entre dentes cerrados, tentando se apoiar no cotovelo, mas desistindo quando uma nova onda de dor atingiu sua perna. A voz dele, mesmo machucada, tinha uma gentileza que Beatriz nunca tinha ouvido antes. Um tom que era completamente diferente do empresário sério que ela conhecia apenas de vista. O som da ambulância chegando à mansão dos Almeida ecoou pelo bairro nobre, como um aviso de que algo muito sério tinha acontecido naquela casa
sempre tão silenciosa e organizada. Beatriz havia ligado para o serviço de emergência com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar os números, enquanto Dona Cristina descia correndo as escadas ainda de roupão, gritando o nome do filho com desespero na voz. "Henrique, meu filho, o que aconteceu aqui?" perguntava Dona Cristina, alternando entre ajoelhar-se ao lado do filho e olhar para Beatriz com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia suspeita. Seu Antônio também apareceu correndo, ajudando a manter Henrique consciente e conversando com ele para que não perdesse os sentidos enquanto esperavam os paramédicos chegarem. "Calma, patrão, os médicos já estão vindo, você vai ficar bem", dizia o motorista fiel, que conhecia Henrique desde criança e o tratava quase como um filho. Quando os paramédicos finalmente chegaram e começaram a examinar Henrique, Beatriz se afastou para um canto, sentindo-se completamente perdida e culpada por tudo o que estava acontecendo. Ela via Dona Cristina respondendo às perguntas dos profissionais de saúde, dando informações sobre alergias e medicamentos, enquanto preparavam Henrique para ser transportado ao hospital. "A senhora pode nos dizer exatamente como aconteceu o acidente?" perguntou um dos paramédicos, e todos os olhares se voltaram para Beatriz, que engoliu em seco antes de responder com a voz embargada. "Eu estava limpando a escada, o degrau ainda estava um pouco molhado, e o Sr. Henrique estava descendo rápido falando no telefone. Aí o pé dele escorregou e ele caiu", explicou ela, cada palavra saindo com dificuldade, porque sabia que sua explicação confirmava que de alguma forma ela tinha responsabilidade no acidente que colocou seu patrão naquela situação. No hospital particular mais caro da cidade, onde a família Almeida tinha convênio vitalício e era tratada como realeza médica, os médicos fizeram uma série de exames que pareceram durar uma eternidade para todos que esperavam notícias. Beatriz havia insistido em acompanhar, mesmo Dona Cristina tendo sugerido que ela voltasse para casa, porque não conseguia simplesmente ir embora, sabendo que Henrique estava sofrendo por algo que ela sentia que poderia ter evitado. "Doutora, como está meu filho? Ele vai ficar bem? Vai poder andar normalmente?" perguntava Dona Cristina para a médica ortopedista, uma mulher séria de jaleco branco que analisava os resultados dos raios-x com expressão concentrada. Beatriz estava sentada em uma cadeira no canto da sala de espera, mordendo as unhas e fazendo orações silenciosas para que Henrique não tivesse nenhuma lesão permanente por causa da sua negligência com o piso molhado. A doutora Marina Silveira, ortopedista renomada que atendia apenas pacientes particulares, finalmente chamou a família para conversar sobre o diagnóstico, e Beatriz hesitou se devia ou não participar da conversa, já que, tecnicamente, ela era apenas a empregada. "Pode vir também, você estava presente no momento do acidente", disse Dona Cristina, com um tom que Beatriz não conseguiu decifrar se era gentil ou se estava apenas sendo prática. "Senhor Henrique sofreu uma fratura complexa na tíbia direita, além de contusões múltiplas nas costelas e no quadril. A fratura vai exigir imobilização completa por pelo menos 3 a 4 semanas, seguida de várias semanas de fisioterapia para recuperação total", explicou a médica, apontando para as imagens dos ossos nas chapas radiográficas que estavam iluminadas na parede. "Ele precisa de repouso absoluto durante esse primeiro período. Não pode apoiar o peso do corpo na perna machucada e vai precisar de cuidados constantes para medicação, higiene e alimentação." Quando finalmente puderam ver Henrique no quarto, ele estava acordado, mas visivelmente debilitado pelos medicamentos para a dor, com a perna direita imobilizada em um aparelho ortopédico que parecia complicado e doloroso. "Como você está se sentindo, meu filho?" perguntou Dona Cristina, se aproximando da cama e segurando a mão dele com cuidado para não machucá-lo ainda mais. Henrique tentou sorrir para tranquilizar a mãe, mas Beatriz podia ver que ele estava sofrendo muito mais do que queria demonstrar. "Está doendo bastante, mas os médicos disseram que vai passar, que em algumas semanas eu vou estar novo em folha", respondeu ele, tentando manter o otimismo mesmo com a voz fraca e cansada. Quando os olhos dele encontraram os de Beatriz, ela viu que não havia raiva ou acusação no olhar dele,
apenas uma tristeza que ela não conseguia entender completamente. Beatriz, eu quero que você saiba que eu não culpo você pelo que aconteceu. Essas coisas acontecem, foi um acidente, disse Henrique, dirigindo-se diretamente a ela pela primeira vez desde que começou a trabalhar na casa. E a voz dele tinha uma sinceridade que fez os olhos dela se encherem de lágrimas novamente. Mas, senhor Henrique, se eu tivesse secado melhor o chão, se eu tivesse avisado que estava limpando, começou Beatriz, mas ele a interrompeu balançando a cabeça devagar. Não, eu que estava apressado demais, eu que não estava prestando atenção onde pisava. Você estava fazendo seu trabalho, eu é que fui descuidado, insistiu ele. E havia algo no jeito como falava com ela que era muito diferente do tratamento distante que ela estava acostumada a receber dos patrões. Dona Cristina observava a conversa entre os dois com uma expressão que Beatriz não conseguia interpretar, como se estivesse analisando cada palavra e cada gesto para entender o que estava acontecendo ali. A médica explicou que Henrique receberia alta no dia seguinte, mas que precisaria de cuidados intensivos em casa durante as primeiras semanas de recuperação. Ele vai precisar de ajuda para tomar banho, se vestir, se alimentar, tomar os medicamentos nos horários corretos e principalmente para não forçar a perna machucada, listou a doutora Marina, entregando uma folha com todas as instruções médicas para Dona Cristina. Eu posso contratar uma enfermeira particular, alguém especializado nesse tipo de cuidado, disse Dona Cristina, já pensando em soluções práticas para garantir que o filho recebesse o melhor tratamento possível. Tem várias agências que fornecem profissionais qualificados para cuidados domiciliares. Pessoas com experiência em recuperação de fraturas, continuou ela, pegando o telefone para começar a fazer ligações ainda ali no hospital. Mas para surpresa de todos, incluindo dele mesmo, Henrique falou devagar. Mãe, eu gostaria que fosse a Beatriz quem cuidasse de mim. O silêncio que se seguiu na sala foi tão profundo que dava para ouvir o barulho dos aparelhos médicos no corredor do hospital. Dona Cristina parou com o telefone no meio do caminho até a orelha, olhando para o filho como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Henrique, querido, você deve estar confuso por causa dos medicamentos. A Beatriz é empregada doméstica, ela não tem formação para cuidar de pacientes, disse Dona Cristina, tentando manter a voz calma, mas deixando claro que achava a ideia completamente inadequada. Eu sei que ela não tem formação médica, mãe, mas ela pode aprender as instruções básicas. E eu me sinto mais confortável com alguém que eu já conheço, cuidando de mim, do que com uma estranha, respondeu Henrique, olhando diretamente para Beatriz enquanto falava. Beatriz sentiu o coração acelerar, porque não esperava ser colocada no centro dessa decisão tão importante, e ao mesmo tempo se sentia honrada pela confiança que Henrique estava depositando nela, mesmo depois do acidente. Senhor Henrique, eu não sei se tenho capacidade para cuidar do senhor direito. Eu nunca fiz esse tipo de coisa antes, disse ela honestamente, porque não queria prometer algo que não conseguisse cumprir e acabar prejudicando ainda mais a recuperação dele. Beatriz, você é uma das pessoas mais cuidadosas e dedicadas que eu conheço. Todos os dias eu vejo como você cuida da casa, como você se preocupa com cada detalhe, como você trata minha mãe e o seu Antônio com carinho. Eu confio em você, disse Henrique, e havia uma convicção na voz dele que fez alguma coisa se mexer no peito de Beatriz, um sentimento que ela nunca tinha experimentado antes e que não sabia bem como nomear. A primeira manhã de cuidados foi como um território completamente novo para Beatriz, que chegou à mansão uma hora mais cedo do que o habitual para se organizar e entender como seria sua nova rotina durante as próximas semanas. Dona Cristina havia passado a madrugada inteira reorganizando o quarto de hóspedes do térreo, para que Henrique não precisasse subir e descer escadas durante a recuperação. E agora, o cômodo parecia um pequeno hospital particular, com uma cama hospitalar alugada, uma mesa auxiliar cheia de medicamentos organizados por horário e uma cadeira de rodas dobrável encostada na parede. Beatriz, eu deixei todas as instruções da médica aqui nesta pasta.
Os horários dos remédios estão marcados neste cronograma, e qualquer emergência, você me liga imediatamente, explicou Dona Cristina, mostrando cada detalhe da organização que havia feito durante a noite. A enfermeira do hospital passou algumas orientações básicas sobre como ajudar ele a se movimentar sem forçar a perna. Mas se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo, você me chama que eu paro tudo e venho para casa. Quando seu Antônio trouxe Henrique de volta do hospital, Beatriz sentiu um aperto no peito ao ver como ele estava debilitado, apoiado em muletas e movendo-se com uma lentidão que contrastava completamente com o homem sempre apressado que ela conhecia. Vai com calma, patrão, não tem pressa nenhuma, dizia seu Antônio, caminhando ao lado dele passo a passo até chegarem ao quarto que havia sido preparado. Obrigado, seu Antônio, obrigado por tudo, respondeu Henrique. E Beatriz percebeu que a voz dele continuava mais fraca do que o normal, provavelmente por causa dos medicamentos para a dor que precisava tomar de 4 em 4 horas. Quando finalmente se acomodou na cama, Henrique olhou para Beatriz com um sorriso cansado, mas genuíno. Então, enfermeira Beatriz, parece que vamos passar um tempo juntos, disse ele, tentando fazer uma piada para quebrar a tensão que estava no ar. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de aproximação e descoberta, onde Beatriz aprendeu uma intimidade respeitosa que nunca tinha experimentado antes na vida. Ela ajudava Henrique a tomar banho, sempre com o máximo de discrição possível, segurando o braço dele para que pudesse se equilibrar no box adaptado que seu Antônio havia instalado e mantendo os olhos desviados para preservar a dignidade de ambos durante esses momentos vulneráveis. Você tem certeza de que consegue me segurar se eu escorregar? Perguntava Henrique, sempre antes de entrar no banheiro, e Beatriz respondia com uma convicção que ela mesma se surpreendia por ter. Eu não vou deixar o senhor cair. Pode confiar em mim. Durante as refeições, ela cortava a comida em pedaços pequenos quando via que ele estava com dificuldade para se mexer por causa da dor, e sempre perguntava se estava tudo do jeito que ele gostava, se precisava de mais alguma coisa, se a temperatura estava boa. Foi durante essas semanas de cuidados constantes que Beatriz começou a conhecer o verdadeiro Henrique, não o empresário sempre ocupado que ela via de relance nos corredores, mas o homem por trás de todo aquele sucesso e responsabilidade. Sabe, Beatriz, eu nunca parei para pensar como é difícil depender de alguém para as coisas mais básicas da vida, comentou ele uma tarde, quando ela estava organizando os medicamentos na mesa, ao lado da cama. O senhor sempre teve muita independência. Deve ser mesmo muito difícil, respondeu ela, entendendo que por trás daquele comentário havia algo mais profundo do que apenas a questão física da recuperação. Não é só a independência física, é que eu passei a vida inteira cuidando de todo mundo, da empresa, da minha mãe, dos funcionários, e agora estou aqui precisando que alguém cuide de mim. É estranho, mas também é libertador, de certa forma, confessou Henrique, olhando pela janela com uma expressão pensativa que Beatriz nunca tinha visto antes. As conversas entre eles foram ficando mais longas e mais íntimas conforme os dias passavam, especialmente durante as tardes, quando Dona Cristina saía para resolver assuntos da empresa ou para se encontrar com as amigas. Henrique contava para Beatriz sobre a pressão que sentia para manter a empresa familiar funcionando, sobre como às vezes sentia que estava vivendo a vida que os outros esperavam dele, e não necessariamente a vida que ele escolheria para si mesmo. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos, a mesma idade que você tem agora, e de uma hora para outra eu virei responsável por tudo e por todos. Às vezes eu me pergunto como seria se eu tivesse tido a chance de escolher meu próprio caminho, dizia ele, com uma sinceridade que deixava Beatriz sem palavras, porque nunca imaginou que alguém com tanto dinheiro e tanto sucesso pudesse se sentir preso de alguma forma. Mas o senhor não gosta do que faz? Não gosta da empresa? Perguntava ela, genuinamente curiosa, para entender como funcionava a mente de alguém que vivia em um mundo tão diferente do dela. Beatriz também começou a se abrir com ele, contando sobre sua infância simples mas feliz ao lado dos pais, sobre como a morte deles
havia mudado completamente o rumo da sua vida, sobre os sonhos que teve que abandonar para cuidar da avó e trabalhar. Eu sempre quis estudar enfermagem, sabe? Desde pequena eu gostava de cuidar dos outros, de ajudar quando alguém estava doente ou precisando. Mas quando meus pais morreram, tudo mudou, e eu tive que aprender a ser prática, a pensar primeiro na sobrevivência, contou ela uma manhã, enquanto trocava o curativo de uma pequena escoriação que Henrique tinha no joelho por causa da queda. E você nunca pensou em voltar a estudar? Nunca é tarde demais para correr atrás dos sonhos, disse ele, observando a delicadeza com que ela cuidava do ferimento, a concentração no rosto dela, a gentileza natural que tinha em cada gesto. Ah, Sr. Henrique, isso é coisa para gente rica como o senhor. Gente como eu tem que trabalhar para comer, não tem tempo nem dinheiro para ficar sonhando, respondeu Beatriz com um sorriso triste, acostumada com a realidade de que alguns sonhos eram luxos que ela não podia se dar. Durante a segunda semana de recuperação, algo imperceptível, mas profundo, começou a mudar entre eles. Henrique começou a esperar ansiosamente pelos momentos em que Beatriz chegava ao quarto, não só porque precisava dos cuidados físicos, mas porque havia descoberto que conversar com ela era a parte mais prazerosa do seu dia. Ela tinha uma forma de ver o mundo que era ao mesmo tempo simples e profunda. Uma sabedoria que vinha da experiência de quem conhecia tanto a dor quanto a capacidade de superação. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele um dia, depois que ela havia terminado de ajudá-lo com a fisioterapia básica que o médico havia recomendado. Claro, Sr. Henrique. O senhor pode perguntar o que quiser, respondeu ela, se sentando na cadeira ao lado da cama como havia se tornado costume durante essas conversas vespertinas. Você nunca se sente revoltada com a vida? Nunca fica com raiva de Deus por ter tirado seus pais tão cedo e ter deixado você com tanta responsabilidade? Perguntou ele, porque havia algo na serenidade dela que o impressionava e que ele não conseguia entender completamente. Beatriz ficou alguns segundos em silêncio, pensando na resposta, brincando distraída com a barra da blusa enquanto organizava os pensamentos. Sabe, Sr. Henrique, eu acho que a gente pode escolher ficar preso na raiva, ou pode escolher seguir em frente fazendo o melhor que consegue com o que tem. Meus pais me ensinaram que a vida não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre como a gente reage ao que acontece, disse ela, com uma simplicidade que carregava uma sabedoria que Henrique nunca tinha encontrado em todos os livros de negócios que lia ou em todas as conversas sofisticadas que tinha nos círculos sociais que frequentava. Além disso, eu tenho a minha avó, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, eu tenho pessoas boas como o senhor e Dona Cristina e seu Antônio ao meu redor. Tem muita gente que tem muito menos do que eu, e mesmo assim encontra forças para sorrir todos os dias, continuou ela, e Henrique se deu conta de que estava começando a admirar não apenas a gentileza dela, mas a força interior que ela demonstrava sem nem perceber. Foi também durante essa segunda semana que Henrique começou a reparar em detalhes sobre Beatriz que passavam despercebidos antes, quando ela era apenas a empregada que ele via de relance. Ele notou como ela cantarolava baixinho enquanto organizava as coisas no quarto. Sempre melodias suaves que deixavam o ambiente mais acolhedor. Reparou na forma delicada como ela dobrava as roupas, na atenção que prestava quando ele falava, no jeito como sorria quando contava alguma história engraçada sobre a avó ou sobre os vizinhos do prédio onde morava. Beatriz, você tem uma forma de fazer tudo parecer mais leve, mais bonito, disse ele um dia, quase sem pensar. E ela parou o que estava fazendo para olhar para ele com surpresa. Como assim, Sr. Henrique? Perguntou ela, genuinamente sem entender o que ele queria dizer. É difícil explicar, mas desde que você está cuidando de mim, eu sinto que existe uma paz aqui no quarto que eu nunca senti antes em lugar nenhum. Como se você trouxesse algo especial junto com você, disse ele, tentando colocar em palavras um sentimento que nem ele mesmo compreendia completamente. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Dona Cristina havia saído para uma reunião longa
e a casa estava mais silenciosa do que o normal. Beatriz estava ajudando Henrique com os exercícios de movimentação da perna que o fisioterapeuta havia ensinado, segurando o pé dele enquanto ele flexionava o joelho devagar para não perder a mobilidade durante o período de imobilização. "Está doendo? Posso parar se estiver incomodando?" perguntou ela, notando que ele havia feito uma careta quando movimentou a articulação. "Não, está bom, pode continuar", respondeu ele. Mas quando ela olhou para o rosto dele, viu que ele não estava olhando para a perna machucada. Estava olhando diretamente para ela com uma intensidade que fez algo se mexer no estômago dela. "Senhor Henrique", começou ela, sem saber exatamente o que queria dizer, mas sentindo que havia algo no ar que era diferente de todas as outras tardes que haviam passado juntos. "Beatriz, eu preciso te falar uma coisa, mas tenho medo de que você se assuste e vá embora", disse ele, a voz mais séria do que ela já tinha ouvido antes. O coração de Beatriz começou a bater mais rápido quando ela viu a seriedade no rosto de Henrique, uma expressão que ela nunca tinha visto antes, e que a deixou ao mesmo tempo curiosa e apreensiva sobre o que ele estava prestes a dizer. "O senhor pode falar qualquer coisa comigo. Eu não vou me assustar", respondeu ela, largando devagar a perna dele e se sentando na beirada da cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo, na tentativa de controlar o nervosismo que estava sentindo. Henrique respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco, e então começou a falar com uma vulnerabilidade que ela jamais imaginou que existisse por trás de toda aquela segurança empresarial. "Beatriz, nessas 2 semanas que você está cuidando de mim, eu descobri algo sobre mim mesmo que eu nem sabia que existia. Descobri que eu nunca tinha sentido paz de verdade na minha vida até você começar a estar aqui todos os dias", disse ele, pausando para observar a reação dela antes de continuar. "Descobri que eu acordo todos os dias esperando pela hora que você vai chegar, que eu fico inventando desculpas para que você fique mais tempo aqui no quarto, que eu nunca ri tanto na minha vida quanto rio quando você conta suas histórias sobre a sua avó e os vizinhos." Beatriz sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés, porque mesmo que uma parte pequena e secreta do coração dela tivesse começado a nutrir sentimentos parecidos, ela jamais imaginou que alguém como Henrique pudesse olhar para alguém como ela de uma forma que não fosse apenas como uma funcionária. "Senhor Henrique, eu não sei o que dizer. Eu nunca pensei que..." Começou ela gaguejando porque não conseguia organizar os pensamentos diante de uma declaração que parecia impossível de estar acontecendo na vida real. "Deixa eu terminar, por favor, porque se eu não falar tudo agora, eu não vou ter coragem depois", interrompeu ele gentilmente, estendendo a mão na direção dela como um convite para que ela se aproximasse. "Beatriz, eu me apaixonei por você. Me apaixonei pela sua gentileza, pela sua força, pela forma como você cuida de tudo e de todos ao seu redor, pela sabedoria que você tem mesmo sendo tão nova, pela forma como você faz eu me sentir quando estou perto de você. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu não conseguia mais ficar fingindo que o que sinto por você é apenas gratidão." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz, antes mesmo que ela se desse conta de que estava chorando. Porque por mais que uma parte dela tivesse começado a sonhar com a possibilidade de que os olhares que eles trocavam significassem algo mais, a parte racional da sua mente sempre a lembrava de que pessoas como ela e pessoas como ele viviam em universos que não se misturavam. "Senhor Henrique, o senhor não entende. Eu sou apenas uma empregada, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro. Eu não sei como se comportar no mundo do Senhor. As pessoas vão dizer que eu me aproveitei da situação, que eu seduzi o Senhor enquanto ele estava vulnerável", disse ela, tentando manter a lógica mesmo com o coração batendo descompassado no peito. "E a sua mãe? Dona Cristina vai me odiar, vai achar que eu armei tudo isso, que eu fiz o Senhor cair de propósito para poder cuidar do Senhor e seduzir o Senhor", continuou ela, as palavras saindo atropeladas porque tinha medo de que se parasse de falar, a coragem fosse embora e ela perdesse a oportunidade de dizer tudo o que estava pensando. Henrique tentou se mexer na cama para ficar mais próximo dela,
fazendo uma careta de dor quando movimentou a perna machucada, mas não desistindo, porque sentia que precisava estar mais perto dela para conseguir transmitir a sinceridade do que estava sentindo. Beatriz, olha para mim, por favor, pediu ele, esperando até que ela levantasse os olhos vermelhos de choro para encontrar os dele. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu não me importo se você tem dinheiro ou não, se tem estudo ou não. O que importa é o que eu sinto quando estou com você. É como você faz eu me sentir inteiro pela primeira vez na minha vida. Eu passei 32 anos vivendo a vida que os outros esperavam que eu vivesse, fazendo as escolhas que eram adequadas, namorando as mulheres que minha mãe aprovava, e eu nunca fui feliz de verdade até começar a conhecer você de verdade, disse ele, com uma intensidade na voz que fez Beatriz parar de chorar para prestar atenção em cada palavra. Quanto à minha mãe, ela vai ter que entender que eu sou um homem adulto e que tenho o direito de escolher quem eu quero ao meu lado. E se ela não conseguir aceitar, o problema é dela, não nosso. Beatriz fechou os olhos e respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo, tentando separar os sentimentos das preocupações práticas que não saíam da sua cabeça. Senhor Henrique, eu também sinto algo diferente pelo Senhor, algo que eu nunca senti por ninguém na minha vida, confessou ela finalmente, abrindo os olhos para encontrar o alívio estampado no rosto dele. Mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo de que isso seja uma ilusão, de que quando o Senhor se recuperar e voltar para a vida normal, o Senhor vai perceber que foi só um momento de fragilidade e eu vou ficar com o coração partido, continuou ela, a honestidade crua na voz dela fazendo o coração de Henrique se apertar de emoção. Eu também tenho medo de não conseguir ser o que o Senhor precisa, de não saber como me comportar no mundo do Senhor, de envergonhar o Senhor na frente das pessoas importantes da sua vida, disse ela, revelando inseguranças que carregava desde que começou a trabalhar para famílias ricas e sempre se sentia deslocada em meio a tanto luxo e sofisticação. Henrique estendeu a mão até conseguir tocar o rosto dela, limpando delicadamente as lágrimas que continuavam escorrendo, e o toque foi tão suave e carinhoso que Beatriz sentiu como se algo dentro dela se derretesse completamente. Beatriz, você não precisa ser diferente do que você é. Você não precisa mudar nada, porque eu me apaixonei exatamente por quem você é agora. Pela mulher simples e verdadeira, pela pessoa que cuida dos outros com tanto amor, pela menina corajosa que perdeu os pais e mesmo assim encontrou forças para recomeçar, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela com uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. E sobre isso, ser uma ilusão ou um momento de fragilidade, eu posso te garantir que não é. Eu nunca me senti tão lúcido e tão certo de alguma coisa na minha vida quanto me sinto sobre o que sinto por você, continuou ele, aproximando o rosto dele do dela devagar, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse, mas esperando secretamente que ela não fosse fazer isso. O primeiro beijo entre eles aconteceu de forma tão natural e inevitável que pareceu que o universo inteiro havia conspirado para que aquele momento chegasse exatamente daquela forma. Beatriz fechou os olhos quando sentiu os lábios dele tocarem os dela com uma delicadeza que contrastava com toda a paixão que estava contida naquele gesto, e por alguns segundos o mundo inteiro desapareceu ao redor deles, como se nada mais existisse além daquele quarto, daquela cama, daquele momento de entrega mútua. Quando se separaram, Beatriz apoiou a testa na dele, ainda com os olhos fechados, tentando memorizar cada detalhe daquela sensação que era completamente nova para ela. Eu nunca beijei ninguém antes, sussurrou ela, sem saber por que sentia a necessidade de contar isso para ele, mas sentindo que não queria ter segredos entre eles. Eu sei, respondeu Henrique suavemente, passando a mão pelos cabelos dela, com uma ternura que fez ela abrir os olhos para olhar para ele com surpresa. Como você sabe? Perguntou ela, e ele sorriu de uma forma que era ao mesmo tempo divertida e apaixonada. Porque você beija com a mesma pureza e sinceridade com que faz tudo na sua vida. Naquela noite, depois que Dona Cristina voltou para casa e depois que todos foram dormir,
Beatriz ficou deitada na sua cama pequena, no apartamento que dividia com a avó, olhando para o teto e revivendo cada segundo do que tinha acontecido durante a tarde. Ela tocou os lábios com a ponta dos dedos, ainda sentindo o gosto do beijo, ainda sentindo o calor da mão dele no seu rosto, ainda ouvindo as palavras de amor que ele havia dito e que pareciam boas demais para ser verdade. Minha neta, você está muito diferente hoje. Aconteceu alguma coisa especial? Perguntou a avó Eulália, que mesmo com a idade e a doença, ainda tinha a intuição afiada de quem criou uma menina desde pequena. Não foi nada demais, vó. Só foi um dia diferente no trabalho, respondeu Beatriz, não querendo mentir para a avó, mas ao mesmo tempo não sabendo como explicar algo que ela mesma ainda estava tentando entender. A avó sorriu de uma forma misteriosa, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas respeitasse o tempo da neta para falar sobre isso quando se sentisse pronta. Os dias que se seguiram foram uma mistura de felicidade secreta e ansiedade constante para Beatriz, que chegava todos os dias à mansão com o coração acelerado, ansiosa para ver Henrique, mas ao mesmo tempo preocupada em manter as aparências na frente de Dona Cristina e dos outros funcionários. Henrique, por sua vez, fazia pequenos gestos de carinho sempre que ficavam sozinhos. Segurava a mão dela quando ela estava verificando a temperatura dele, sussurrava palavras doces quando ela o ajudava com a medicação, olhava para ela com uma intensidade que a fazia corar mesmo quando estavam fazendo as tarefas mais rotineiras do cuidado. "Você está feliz?" perguntou ele numa manhã, quando ela estava ajudando ele a se vestir para a visita de controle no médico. "Eu estou feliz, mas também estou assustada", respondeu ela honestamente, abotoando a camisa dele com cuidado para não machucá-lo. "Assustada com o quê?" perguntou ele, segurando o queixo dela para que ela olhasse para ele. "Com tudo. Com o que estamos sentindo, com o que pode acontecer quando as pessoas descobrirem, com o que vai ser de nós quando você estiver recuperado e não precisar mais de mim cuidando de você", confessou ela, todas as preocupações que havia tentado manter guardadas finalmente saindo para fora. A resposta de Henrique veio não apenas em palavras, mas em ações que mostraram para Beatriz que os sentimentos dele eram tão profundos e genuínos quanto os dela. Naquela noite, quando Dona Cristina saiu para jantar com as amigas e a casa ficou em silêncio, ele pediu para Beatriz ficar um pouco mais, disse que estava sentindo um pouco de dor e que a presença dela o tranquilizava. Eles conversaram por horas sobre tudo e sobre nada, sobre os sonhos que tinham para o futuro, sobre como seria se pudessem ficar juntos de verdade, sobre como enfrentariam os obstáculos que certamente apareceriam no caminho. E quando ela finalmente se levantou para ir embora, porque já estava tarde e ela precisava pegar o último ônibus, ele segurou a mão dela e disse algo que mudou tudo entre eles. "Beatriz, eu quero que você saiba que eu estou falando sério sobre nós. Eu quero apresentar você para o mundo como a mulher que eu amo. Quero que você conheça meus amigos. Quero cuidar de você da mesma forma que você está cuidando de mim agora." E foi nessa noite, com essas palavras ecoando no coração dela, que Beatriz finalmente permitiu que a esperança fosse mais forte que o medo e se entregou completamente ao amor que estava nascendo entre eles. 3 semanas depois da noite em que Henrique e Beatriz se entregaram completamente um ao outro, com toda a delicadeza e amor que 2 corações apaixonados conseguem compartilhar, a vida parecia ter ganhado uma cor diferente para ambos. Henrique estava se recuperando mais rapidamente do que os médicos haviam previsto. Já conseguia andar com apenas uma muleta e tinha retornado ao trabalho algumas horas por dia, administrando a empresa de casa através de videoconferências e reuniões que Beatriz organizava com cuidado para não cansar ele demais. Ela havia se tornado não apenas sua cuidadora, mas sua confidente, sua companheira, a pessoa com quem ele dividia cada pequena vitória da recuperação e cada preocupação sobre o futuro que estavam construindo juntos. "Sabe, Beatriz, eu acho que nunca fui tão feliz na minha vida quanto tenho sido essas últimas semanas", disse ele numa manhã de sexta-feira, depois que ela havia ajudado ele com os exercícios de fisioterapia que agora fazia em casa mesmo.
Parece que você trouxe uma luz para a minha vida, que eu nem sabia que estava faltando, continuou ele, segurando a mão dela com aquele carinho que havia se tornado natural entre eles. Beatriz sorriu daquela forma que iluminava o rosto dela toda vez que Henrique falava sobre os sentimentos que tinha por ela, mas havia algo diferente nela naquela manhã, uma expressão meio distante que ele havia notado nos últimos dias. Eu também sou muito feliz, Henrique, mais feliz do que eu jamais imaginei que pudesse ser, respondeu ela, usando o primeiro nome dele como havia começado a fazer quando ficavam sozinhos, depois que ele implorou para ela parar de chamá-lo de senhor. Só que eu preciso te contar uma coisa e eu não sei bem como você vai reagir, continuou ela, baixando o olhar para as mãos entrelaçadas porque não conseguia manter contato visual quando estava nervosa. O coração de Henrique deu um salto, não de medo, mas de uma intuição que ele não conseguia explicar. Uma sensação de que a vida estava prestes a mudar de uma forma ainda mais profunda do que já tinha mudado. Você pode me contar qualquer coisa, Beatriz. Não existe nada que você possa dizer que vai mudar o que eu sinto por você, disse ele, levantando o queixo dela gentilmente para que ela olhasse para ele. As palavras saíram da boca de Beatriz como um sussurro carregado de emoção, medo e uma felicidade secreta que ela ainda não sabia se podia demonstrar completamente. Henrique, eu estou grávida, disse ela, observando o rosto dele com atenção para tentar entender qual seria a primeira reação. Descobri ontem quando fui ao médico com a minha avó, porque eu estava me sentindo enjoada há alguns dias e achei que fosse alguma coisa que eu comi, mas a doutora pediu para fazer um exame e... A voz dela foi sumindo conforme ela viu a expressão de Henrique mudar completamente. Os olhos dele se enchendo de lágrimas de uma emoção que ela não conseguia identificar, se era felicidade, surpresa ou talvez medo das complicações que uma gravidez poderia trazer para a situação delicada em que estavam vivendo. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eles ficaram em silêncio absoluto, apenas se olhando enquanto a informação ecoava no ar entre eles como uma música que ainda estava aprendendo a ser tocada. Então Henrique fez algo que Beatriz jamais imaginou que ele fosse fazer. Ele começou a chorar de felicidade, lágrimas grossas rolando pelo rosto dele, enquanto um sorriso enorme se abria nos lábios dele. Beatriz, você está me dizendo que nós vamos ter um bebê? Perguntou ele, a voz embargada de emoção, como se precisasse ouvir a confirmação de novo para acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Nós vamos ser pais? Continuou ele, tentando se levantar da cama mesmo com a perna ainda machucada, porque sentia uma necessidade urgente de abraçar ela, de sentir ela pertinho dele, enquanto processava a notícia mais incrível que já tinha recebido na vida. Beatriz assentiu com a cabeça, também chorando agora, mas de alívio ao ver que a reação dele não era de medo ou rejeição, como ela havia temido durante a noite inteira em que ficou acordada, pensando em como contar para ele. Sim, Henrique, nós vamos ter um bebê. Eu sei que é complicado, eu sei que talvez não seja o momento ideal, mas... Começou ela, sendo interrompida pelos lábios dele nos dela, um beijo cheio de amor e gratidão e uma felicidade que parecia transbordar pelos poros. Beatriz, isso não é complicado. Isso é um milagre, disse Henrique quando se separaram, segurando o rosto dela entre as mãos como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. Você não entende? Esse bebê é a prova de que o que a gente sente é real, é verdadeiro, é para sempre. Esse bebê vai ser feito de amor puro, do amor mais verdadeiro que eu já senti na minha vida, continuou ele, colocando a mão no ventre ainda liso dela, com uma reverência que fez mais lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Eu nunca nem sonhei que poderia ser pai. Nunca imaginei que poderia ter uma família de verdade, uma família feita de amor e não de obrigação como foi a minha infância, disse ele, pensando na relação distante que sempre teve com os pais, na solidão que sempre sentiu mesmo sendo cercado de dinheiro e conforto. E agora você está me dando a chance de ser pai do filho da mulher que eu amo mais que a minha própria vida. Como isso pode ser qualquer coisa além de perfeito? Nos dias que se seguiram ao anúncio da gravidez,
Henrique se transformou em uma versão ainda mais carinhosa e atenciosa de si mesmo, tratando Beatriz como se ela fosse feita de cristal, sempre preocupado se ela estava comendo bem, se estava descansando o suficiente, se não estava fazendo esforço demais durante o trabalho na casa. Henrique, eu estou grávida, não estou doente. Ria Beatriz quando ele insistia para ela se sentar e descansar, depois de ter varrido apenas um cômodo da casa. Eu sei, mas você está carregando nosso filho, e eu quero que você e ele estejam sempre bem, sempre protegidos, respondia ele, com uma preocupação genuína que mostrava como ele já estava se preparando mentalmente para ser pai. Ele havia começado a fazer pesquisas na internet sobre gravidez, sobre cuidados com gestantes, sobre desenvolvimento do bebê, e todos os dias compartilhava com ela alguma informação nova que havia descoberto. Sabia que nosso bebê já tem o coração batendo, que ele já consegue ouvir nossa voz? Contava ele deitado ao lado dela na cama, com a mão apoiada na barriga dela enquanto conversavam baixinho sobre o futuro que estavam construindo. A primeira consulta pré-natal foi um momento que ficou gravado para sempre na memória dos dois, especialmente quando ouviram o coração do bebê batendo no aparelho de ultrassom, um som ritmado e forte que fez Henrique apertar a mão de Beatriz com tanta força que ela precisou pedir para ele relaxar um pouco. É nosso filho, sussurrou ele, olhando para a tela do aparelho onde uma manchinha pequenina pulsava no centro da imagem. E Beatriz viu que ele estava chorando de novo, dessa vez sem tentar esconder a emoção. É nosso bebê, concordou ela, também emocionada demais para falar alto, ainda tentando acreditar que havia uma vida crescendo dentro dela, uma vida que era a união física do amor que sentia por Henrique. A médica, uma ginecologista experiente que atendia em uma clínica particular discreta, que Henrique havia escolhido pensando na privacidade de Beatriz, explicou que tudo estava correndo perfeitamente, que o bebê estava se desenvolvendo normalmente e que Beatriz estava saudável e poderia continuar com suas atividades normais, apenas evitando esforços excessivos. Durante essas semanas de descoberta da gravidez, eles também começaram a conversar sobre questões práticas que não podiam mais ser adiadas, principalmente sobre como e quando contar para Dona Cristina sobre o relacionamento e sobre o bebê que estava a caminho. Henrique, sua mãe vai surtar quando souber de tudo isso, dizia Beatriz, sempre que o assunto aparecia nas conversas deles. Ela vai achar que eu me aproveitei de você, que eu fiz tudo isso de propósito para conseguir dinheiro, para subir na vida, continuava ela, expressando os medos que a atormentavam todas as noites. Beatriz, eu sei que minha mãe não vai reagir bem no início. Eu conheço ela e sei que ela tem preconceitos que não consegue controlar, mas ela vai ter que aceitar, porque eu não vou abrir mão de você, nem do nosso filho, por causa da opinião de ninguém. Respondia Henrique sempre, com uma determinação que aumentava a cada dia que passava. Nós vamos contar para ela juntos. Vamos explicar como tudo aconteceu. E ela vai ter que entender que isso não é uma aventura passageira, que é o amor da minha vida que está acontecendo aqui. A decisão de contar para Dona Cristina foi tomada numa tarde de domingo, quando Henrique já estava andando normalmente e praticamente recuperado da fratura, e quando a barriga de Beatriz começava a dar os primeiros sinais de que não poderia ser escondida por muito mais tempo. É hoje, Beatriz, disse Henrique, segurando as mãos dela depois que terminaram de almoçar. Eu não aguento mais fingir que somos apenas patrão e empregada quando estamos perto dela. Eu quero poder te abraçar, te beijar, cuidar de você na frente de todo mundo. Quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher da minha vida, disse ele, com uma convicção que deu coragem para Beatriz enfrentar o que sabia que seria uma das conversas mais difíceis da sua vida. E além disso, nosso filho merece nascer em uma família onde os pais se amam abertamente, onde não precisa haver segredos nem vergonha, continuou ele, colocando a mão na barriga dela, como fazia todas as vezes que falava sobre o bebê. Você está pronta? Perguntou ele. E mesmo com medo, mesmo sabendo que a reação de Dona Cristina poderia complicar tudo, Beatriz assentiu, porque sabia que não havia mais volta,
que chegara a hora de assumir completamente o amor que os havia transformado para sempre. A conversa que mudaria tudo foi marcada para acontecer na sala de estar principal da mansão, aquela com as poltronas de couro italiano e o quadro gigante do falecido patriarca da família, como se o próprio ambiente solene pudesse dar mais peso às palavras que Henrique estava prestes a pronunciar. Dona Cristina estava sentada em sua poltrona favorita, a mesma onde costumava tomar chá todas as tardes, enquanto lia as revistas de sociedade e planejava os eventos sociais da família, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mãe, eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito importante, e eu gostaria que a Beatriz participasse da conversa, disse Henrique, a voz firme, mas carregada de uma tensão que Beatriz podia sentir mesmo estando do outro lado da sala. Henrique, querido, se é sobre o trabalho da Beatriz, você pode falar com ela diretamente, não precisa me envolver, respondeu Dona Cristina distraída, folheando uma revista sem levantar os olhos, como se a presença de Beatriz fosse irrelevante demais para merecer sua atenção completa. Não é sobre o trabalho dela, mãe, é sobre nós dois, disse Henrique, caminhando até ficar ao lado de Beatriz, que estava parada próxima à porta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Como assim nós dois? Perguntou Dona Cristina, finalmente levantando os olhos da revista e olhando alternadamente para o filho e para a empregada, com uma expressão que começava a demonstrar incompreensão. Mãe, eu e a Beatriz estamos juntos. Nós nos apaixonamos durante o período em que ela cuidou de mim, e agora nós estamos namorando, disse Henrique, pegando a mão de Beatriz na frente da mãe pela primeira vez, um gesto simples que soou como uma declaração de guerra no silêncio da sala elegante. O barulho da revista caindo no chão ecoou pela sala como um tiro, e Dona Cristina ficou alguns segundos em silêncio absoluto, piscando rapidamente como se estivesse tentando processar uma informação que simplesmente não fazia sentido no universo onde ela vivia. Henrique, isso é uma piada de muito mau gosto, disse Dona Cristina finalmente, a voz saindo controlada, mas com um tom gelado que Beatriz nunca tinha ouvido antes. Você está me dizendo que está envolvido romanticamente com a empregada? Perguntou ela, pronunciando a palavra empregada como se fosse algo sujo, algo que deixava um gosto ruim na boca. Ela não é apenas a empregada, mãe. Ela é a Beatriz. Ela é a mulher que eu amo, e eu quero que a senhora a trate com o respeito que ela merece, respondeu Henrique, apertando a mão de Beatriz quando sentiu ela tremer ao lado dele. Henrique, filho, você bateu a cabeça quando caiu da escada? Você não pode estar falando sério sobre isso, disse Dona Cristina, se levantando da poltrona com movimentos bruscos que denunciavam o descontrole que estava tentando esconder. Você sabe muito bem qual é a posição social da nossa família. Você sabe que tipo de pessoas nós somos e que tipo de pessoas fazem parte do nosso círculo social. Essa menina é uma empregada doméstica, Henrique. Uma empregada. A voz de Dona Cristina foi subindo de tom conforme ela falava, e Beatriz sentiu como se cada palavra fosse uma bofetada, cada sílaba confirmando todos os medos que ela havia tentado ignorar durante essas semanas de felicidade ao lado de Henrique. Dona Cristina, eu entendo que a senhora esteja surpresa, mas eu quero que a senhora saiba que os meus sentimentos pelo Henrique são verdadeiros, que eu jamais faria qualquer coisa para prejudicar ele ou a família, disse Beatriz, reunindo toda a coragem que tinha para falar, mesmo com a voz tremendo e o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. E eu também quero que a senhora saiba que eu nunca pedi nada para ele, que eu sempre soube da diferença entre nós, mas que o amor aconteceu e não teve como controlar, continuou ela, olhando diretamente para Dona Cristina, mesmo sabendo que estava se expondo a uma humilhação que poderia ser devastadora. Amor? Disse Dona Cristina, quase gritando agora, a compostura elegante que sempre mantinha completamente despedaçada. Que amor? Você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu não sei reconhecer uma oportunista quando vejo uma? As palavras saíam da boca dela como veneno, cada acusação atingindo Beatriz como uma facada.
Você viu que meu filho estava vulnerável, machucado, dependente de cuidados, e aproveitou a situação para seduzi-lo. Você armou tudo isso desde o início, desde o dia que fez ele cair da escada, gritou Dona Cristina. E a acusação era tão cruel e tão longe da verdade que Beatriz sentiu como se tivesse sido esbofeteada fisicamente. Mãe, pare já com isso, interrompeu Henrique, colocando-se literalmente entre Dona Cristina e Beatriz, protegendo a mulher que amava da fúria descontrolada da própria mãe. A senhora não tem o direito de falar assim com ela, não tem o direito de fazer essas acusações maldosas e mentirosas. Mentirosas? Riu Dona Cristina, uma risada amarga e cheia de desprezo. Henrique, pelo amor de Deus, abra os olhos. Essa menina trabalha aqui há menos de um ano, ganha um salário mínimo, mora em uma favela com a avó doente e de repente consegue conquistar o filho da patroa milionária? Você realmente acredita que isso é coincidência? Que isso é amor verdadeiro? As palavras de Dona Cristina eram como lâminas afiadas, cortando não apenas Beatriz, mas também Henrique, que estava vendo pela primeira vez o lado mais cruel e preconceituoso da mãe que sempre idealizou. Ela fez você cair da escada de propósito, Henrique. Ela deixou o chão molhado, sabendo que você ia passar por ali apressado. Tudo isso foi um plano desde o início para se aproximar de você, para te seduzir quando você estivesse fraco e vulnerável, continuou Dona Cristina, cada palavra mais venenosa que a anterior. Basta, gritou Henrique, com uma força na voz que fez até Dona Cristina recuar um passo. Basta de acusações, basta de preconceito, basta de crueldade. A senhora está falando da mulher que eu amo, da mulher mais pura e verdadeira que eu já conheci na minha vida, disse ele, tremendo de raiva e indignação. A Beatriz cuidou de mim com amor, com dedicação, com uma gentileza que eu nunca recebi de nenhuma das mulheres adequadas que a senhora sempre quis que eu namorasse. Ela não quer o meu dinheiro, mãe. Ela quer a mim, do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos e inseguranças, continuou ele, a voz embargada de emoção. E se a senhora não consegue enxergar a qualidade da pessoa que ela é, se não consegue ver além do preconceito e da arrogância, então o problema é da senhora, não nosso. Beatriz estava chorando silenciosamente ao lado dele, não de tristeza, mas de gratidão por ter alguém que a defendia com tanta paixão e convicção. Mas a bomba ainda não tinha explodido completamente. Henrique respirou fundo e disse as palavras que sabia que iriam multiplicar a fúria da mãe por 100. E tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. A Beatriz está grávida. Nós vamos ter um filho. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o barulho do relógio antigo da sala, marcando os segundos, cada tique parecendo contar o tempo que Dona Cristina precisava para processar uma informação que era ainda mais inaceitável do que tudo o que ela havia ouvido até ali. Quando ela finalmente falou, a voz saiu baixa e perigosa, carregada de uma raiva fria que era muito mais assustadora do que os gritos de antes. Grávida? Repetiu ela, olhando para Beatriz como se ela fosse um inseto nojento que havia invadido sua casa. Ela está grávida de você? Perguntou para Henrique, como se ainda houvesse uma pequena possibilidade de que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual ela pudesse acordar. Sim, mãe. A Beatriz está esperando meu filho, seu neto, e eu nunca fui tão feliz na minha vida, respondeu Henrique, colocando a mão protetivamente na barriga ainda discreta de Beatriz. Nós vamos nos casar, vamos formar uma família, e esse bebê vai nascer em um lar cheio de amor verdadeiro. A explosão final de Dona Cristina foi algo que nenhum dos dois estava preparado para presenciar. Ela começou a andar de um lado para o outro da sala como uma fera enjaulada, gesticulando violentamente e falando aos gritos. Isso não vai acontecer. Eu não vou permitir que você destrua a reputação desta família, que você jogue fora tudo o que seu pai construiu por causa de uma aventura com uma empregada, gritou ela, completamente fora de si. Você acha que eu vou deixar que o sangue dos Almeida se misture com isso? Disse ela, apontando para Beatriz como se ela fosse algo sub-humano. A senhora não tem escolha, mãe, disse Henrique, com uma calma que contrastava com o desespero de Dona Cristina.
Eu sou um homem adulto, tenho 32 anos e posso tomar minhas próprias decisões. Eu escolho a Beatriz, escolho nosso filho e escolho a felicidade real em vez da aprovação social vazia que a senhora sempre priorizou. Dona Cristina parou de andar e olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. Se você fizer isso, Henrique, se você se casar com essa pessoa, você não será mais meu filho. Eu vou retirar você da empresa. Vou retirar você do testamento. Vou apagar você da família Almeida, ameaçou ela, jogando a última cartada que tinha. Você vai perder tudo, absolutamente tudo, por causa dessa aventura ridícula. O coração de Beatriz parou quando ela ouviu a ameaça, porque sabia que Dona Cristina tinha poder para cumprir tudo o que estava dizendo, e por um momento ela considerou se não seria melhor abrir mão de tudo para não causar a destruição da vida de Henrique. Mas a resposta de Henrique foi a declaração de amor mais poderosa que Beatriz poderia ter ouvido. Então que seja, mãe. Prefiro ser pobre ao lado da Beatriz do que ser rico e infeliz, tentando viver a vida que a senhora planejou para mim. Ele se virou para Beatriz e segurou o rosto dela entre as mãos. Nós vamos embora daqui, amor. Vamos construir nossa própria vida, nossa própria família, longe de todo esse preconceito e dessa maldade. Dona Cristina ficou alguns segundos em choque, como se não acreditasse que o filho estava realmente escolhendo uma empregada em vez da família e da fortuna. Você vai se arrepender, Henrique, gritou ela, já com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Quando essa menina te abandonar pelo primeiro homem mais rico que aparecer, quando você estiver na miséria e sozinho, lembre-se de que eu avisei. Mas Henrique já estava saindo da sala com Beatriz, deixando Dona Cristina sozinha com sua raiva e seus preconceitos, determinado a construir uma vida baseada no amor verdadeiro em vez das convenções sociais que haviam aprisionado sua família por gerações. Os dias que se seguiram ao confronto com Dona Cristina foram os mais difíceis que Beatriz já havia enfrentado em toda a sua vida, incluindo o período devastador em que perdeu os pais e teve que aprender a cuidar de tudo sozinha. Henrique havia cumprido sua promessa de sair da mansão, e agora eles estavam morando em um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro de classe média, longe do luxo ao qual ele estava acostumado, mas tentando construir uma vida baseada no amor que sentiam um pelo outro. A mudança havia sido dramática para Henrique, que passou de CEO de uma empresa de construção multimilionária para funcionário de uma construtora menor, porque Dona Cristina havia cumprido todas as suas ameaças. Ele foi removido da empresa familiar, cortado do testamento e praticamente deserdado da fortuna que deveria herdar. Beatriz, eu não quero que você se sinta culpada por nada disso, dizia ele todas as manhãs, quando via a expressão de preocupação no rosto dela, enquanto ela preparava o café simples que agora podiam pagar. Eu fiz essa escolha porque te amo. Porque amo nosso filho, e porque finalmente entendi que dinheiro não traz felicidade se você não tem as pessoas certas ao seu lado. Mas por mais que Henrique tentasse manter o otimismo e demonstrar que não se arrependia das decisões que havia tomado, Beatriz conseguia ver o peso que tudo aquilo estava tendo sobre ele. Ela notava como ele ficava tenso sempre que chegavam as contas para pagar, como ele suspirava quando olhava o extrato bancário, como às vezes ficava calado por horas, pensando em coisas que ela imaginava serem sobre o futuro incerto que tinham pela frente. Henrique, talvez a gente devesse conversar com a sua mãe de novo, tentar explicar melhor, mostrar para ela que nosso amor é verdadeiro, sugeriu Beatriz uma noite, quando estavam deitados na cama pequena do apartamento, muito diferente da cama king size da mansão onde ele havia passado a vida inteira. Talvez se ela nos conhecer melhor, se ela ver como nós nos amamos de verdade, ela mude de ideia e aceite nossa família, continuou ela, mesmo sabendo que as chances de Dona Cristina mudar de opinião eram praticamente inexistentes depois de tudo o que havia acontecido. A pressão financeira era apenas um dos problemas que estavam enfrentando. A gravidez de Beatriz estava progredindo, e mesmo que ela tivesse conseguido um emprego como auxiliar de limpeza em um hospital para ajudar com as despesas, o salário que ganhavam juntos mal dava para cobrir as necessidades básicas.
quanto mais os gastos médicos e os preparativos para a chegada do bebê. Amor, eu estou pensando em vender meu carro, disse Henrique um dia, se referindo ao BMW que havia comprado com o primeiro salário como CEO e que agora era um dos poucos bens de valor que ainda possuía. Com o dinheiro da venda, a gente consegue pagar alguns meses de aluguel adiantado e ainda sobra para comprar as coisas do nenê, continuou ele, tentando manter o tom otimista, mesmo que Beatriz pudesse ver que a ideia de se desfazer do carro era dolorosa para ele. Henrique, você não precisa abrir mão de tudo por minha causa, por nossa causa, disse ela, sentindo um peso enorme de culpa por ter sido ela a causadora de toda aquela reviravolta na vida dele. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a avó de Beatriz, Dona Eulália, teve uma crise respiratória e precisou ser internada no hospital, gerando gastos médicos que eles simplesmente não tinham como pagar. Minha avó é tudo o que me resta de família, Henrique. Eu não posso deixar ela morrer por falta de dinheiro, chorou Beatriz na sala de espera do hospital, desesperada porque os médicos haviam explicado que Dona Eulália precisava de um tratamento caro para se recuperar completamente. A gente vai dar um jeito, amor, a gente sempre dá um jeito, tentou consolá-la Henrique. Mas pela primeira vez desde que haviam saído da mansão, ela viu desespero real nos olhos dele, a compreensão de que talvez o amor não fosse suficiente para resolver todos os problemas práticos que estavam enfrentando. Eu posso tentar pedir um empréstimo no banco, ou talvez conseguir um adiantamento no trabalho, disse ele, mas ambos sabiam que as chances de conseguir crédito sem garantias sólidas eram mínimas. Foi nesse momento de desespero total que Beatriz tomou a decisão mais difícil da sua vida. Na madrugada seguinte, depois que Henrique finalmente havia conseguido adormecer exausto na cadeira desconfortável do hospital, ela saiu silenciosamente e pegou um táxi até a mansão dos Almeida, determinada a engolir o orgulho e implorar a Dona Cristina pelo dinheiro necessário para salvar a vida da avó. Eu sei que a senhora me odeia. Eu sei que a senhora acha que eu sou uma interesseira e uma aproveitadora, disse Beatriz, de pé na sala de estar onde havia acontecido o confronto semanas antes, tremendo não apenas de nervosismo, mas também por causa do frio da madrugada. Mas eu estou aqui para implorar não por mim, mas pela minha avó que está morrendo no hospital e precisa de um tratamento que eu não tenho como pagar. Dona Cristina estava sentada na mesma poltrona de antes, vestindo um robe de seda e com uma expressão de satisfação cruel ao ver Beatriz humilhada na sua frente. Então você finalmente entendeu qual é o seu lugar, disse Dona Cristina, a voz gelada, mas com um tom de vitória que deixava claro que ela estava saboreando cada segundo daquela humilhação. Você finalmente percebeu que fantasias românticas não pagam contas nem salvam vidas. Ela se levantou da poltrona e começou a andar pela sala com movimentos calculados, como um predador cercando sua presa. Eu posso pagar o tratamento da sua avó, Beatriz. Posso pagar o melhor médico, o melhor hospital. Posso garantir que ela tenha todos os cuidados necessários para se recuperar completamente, disse ela, pausando dramaticamente antes de continuar. Mas claro que isso tem um preço. O coração de Beatriz disparou, porque ela sabia que qualquer barganha com Dona Cristina seria cruel, mas estava disposta a aceitar qualquer coisa para salvar a vida da única família que lhe restava. Eu quero que você suma da vida do meu filho, disse Dona Cristina. As palavras saindo com uma frieza que fez Beatriz sentir como se tivesse sido atingida por um raio. Quero que você pegue esse dinheiro, trate sua avó e depois desapareça para sempre. Vá para outra cidade, outro estado. Não me importa para onde, mas suma da vida dele e nunca mais volte. A proposta era ainda mais cruel do que Beatriz havia imaginado, porque não se tratava apenas de dinheiro, mas de renunciar para sempre ao amor da sua vida e privar o próprio filho de conhecer o pai. E o bebê? Perguntou ela, a voz saindo como um sussurro porque mal conseguia formar as palavras. O bebê não é problema meu, respondeu Dona Cristina com uma crueldade que deixou Beatriz sem ar. Você pode criá-lo longe daqui, pode inventar qualquer história sobre o pai, mas ele nunca pode saber que é neto de uma família Almeida.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz, enquanto ela tentava processar a monstruosidade da proposta que estava recebendo. Eu preciso de tempo para pensar, disse Beatriz finalmente, porque mesmo desesperada para salvar a avó, não conseguia tomar uma decisão tão definitiva naquela madrugada. Você tem até amanhã ao meio-dia, respondeu Dona Cristina, voltando para a poltrona como se estivesse encerrando uma negociação comercial qualquer. Depois disso, a oferta expira e você terá que se virar sozinha com os problemas que você mesma criou. Beatriz saiu da mansão caminhando como um zumbi, o coração partido entre o amor que sentia por Henrique e por seu filho que ainda não havia nascido, e o desespero de ver a avó morrendo lentamente no hospital por falta de dinheiro. De volta ao hospital, ela se sentou ao lado da cama de Dona Eulália e segurou a mão frágil da mulher que a havia criado com tanto amor, sussurrando desculpas por ter colocado a família em uma situação tão impossível. Quando Henrique acordou e viu o estado emocional de Beatriz, ele soube imediatamente que alguma coisa terrível havia acontecido durante a noite. O que foi, amor? O que aconteceu? Perguntou ele, se ajoelhando ao lado da cadeira onde ela estava sentada e segurando o rosto dela entre as mãos. Conta para mim o que está te deixando assim. E foi então que Beatriz contou tudo. A visita à mansão, a proposta de Dona Cristina, o dilema impossível entre salvar a avó e destruir a família que estavam construindo. Beatriz, olha para mim, disse Henrique, depois de ouvir tudo em silêncio, a voz firme, mas carinhosa. Nós não vamos aceitar esse chantagem. Nós vamos encontrar outro jeito de salvar sua avó. Mas nós não vamos nos separar. Não vamos destruir nossa família por causa da crueldade da minha mãe. Ele segurou as mãos dela com força e olhou diretamente nos olhos dela. Eu vou vender tudo o que tenho. Vou pedir empréstimo para todos os meus amigos. Vou trabalhar dia e noite se for preciso. Mas nós vamos superar isso juntos. Porque é isso que pessoas que se amam fazem. Enfrentam as dificuldades lado a lado, sem abandonar uma à outra. O milagre que salvou a família chegou de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto, através de uma ligação telefônica que Henrique recebeu numa manhã de terça-feira. 3 dias depois que Beatriz havia rejeitado a proposta cruel de Dona Cristina, e eles haviam decidido enfrentar juntos todas as dificuldades que estavam pela frente. Henrique Almeida? Perguntou uma voz desconhecida do outro lado da linha. Aqui é Roberto Machado, da construtora Machado em Associados. Eu soube que você saiu da empresa da sua família e gostaria de fazer uma proposta para você. Era um empresário conhecido no ramo da construção civil que havia acompanhado o trabalho de Henrique ao longo dos anos e que agora estava oferecendo uma sociedade em um projeto grande que poderia resolver todos os problemas financeiros que estavam enfrentando. Senhor Roberto, eu fico honrado com a proposta, mas preciso ser honesto. Eu não tenho capital para investir neste momento, explicou Henrique, não querendo criar falsas expectativas. Henrique, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua competência e da sua reputação no mercado. Você seria sócio operacional, responsável por administrar o projeto, e eu entraria com todo o capital necessário, explicou o empresário, oferecendo exatamente a oportunidade que Henrique precisava para reconstruir sua vida profissional. A primeira coisa que Henrique fez depois de fechar o acordo foi correr para o hospital, onde Dona Eulália estava internada, e pagar todos os custos do tratamento que ela precisava, vendo o alívio e a gratidão nos olhos de Beatriz quando ela entendeu que a avó finalmente estava salva. Henrique, eu não sei como te agradecer por isso. Por ter salvado minha avó, por não ter desistido da gente mesmo quando tudo parecia impossível, disse Beatriz, chorando de emoção, enquanto abraçava o homem que havia provado mais uma vez que o amor deles era capaz de superar qualquer obstáculo. Você não precisa me agradecer por nada, amor. A avó Eulália é minha família agora também, e família a gente protege sempre, respondeu ele, beijando a testa dela com aquela ternura que havia se tornado a marca registrada do relacionamento dos dois. E além disso, nosso filho vai precisar conhecer a bisavó, vai precisar crescer cercado de pessoas que o amam de verdade.
A recuperação de Dona Eulália foi mais rápida do que os médicos haviam previsto, e em algumas semanas ela já estava de volta ao apartamento pequeno, ajudando Beatriz com os preparativos para a chegada do bebê e enchendo a casa com histórias e conselhos de uma vida inteira de experiência. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade que Beatriz nunca imaginou que pudesse existir na vida real. Henrique prosperou na nova sociedade, mostrando que sua competência não dependia do nome da família ou da herança que havia perdido, mas sim do talento genuíno que possuía para os negócios. Eles conseguiram se mudar para uma casa maior, um sobrado simples mas aconchegante em um bairro tranquilo, onde montaram o quarto do bebê com todo o carinho do mundo. "Olha só, nosso príncipe vai ter o quarto mais lindo da cidade", dizia Henrique, pintando as paredes de azul claro depois que descobriram que o bebê seria um menino. "Príncipe não, Henrique. Nosso filho vai ser uma pessoa normal, uma pessoa boa, mas sem essas coisas de realeza", ria Beatriz organizando as roupinhas pequeninas que haviam comprado durante os fins de semana em que saíam juntos para fazer compras para o bebê. "Está bem, nossa princesa. Nosso filho vai ser o menino mais amado do mundo, independente de títulos", respondia ele, abraçando a barriga já bem arredondada dela e sussurrando palavras de amor para o filho que ainda não havia nascido. O parto aconteceu numa madrugada de março, depois de 12 horas de trabalho de parto, que deixaram Henrique mais nervoso do que a própria Beatriz, que enfrentou tudo com a mesma serenidade e força que havia demonstrado em todos os momentos difíceis que haviam passado juntos. "Ele está nascendo, Henrique, nosso filho está nascendo", disse ela, apertando a mão dele com uma força que ele não sabia que ela possuía, enquanto seguia as orientações da médica obstetra que os acompanhava. "Eu estou aqui, amor. Eu estou aqui com vocês, eu não vou sair daqui", respondia ele, beijando a testa suada dela e tentando transmitir toda a força e apoio que conseguia. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê ecoando pela sala de parto, Henrique começou a chorar de uma forma que nunca havia chorado na vida. Uma emoção tão intensa que parecia que todo o seu peito ia explodir de felicidade. "É um menino lindo e saudável", anunciou a médica, colocando o bebê no colo de Beatriz pela primeira vez, e ambos ficaram em silêncio observando o milagre que haviam criado juntos. "Como vamos chamar nosso filho?", perguntou Henrique, acariciando delicadamente a cabecinha do bebê que dormia tranquilo nos braços da mãe. "Gabriel", respondeu Beatriz sem hesitar, porque havia pensado nesse nome durante toda a gravidez. "Gabriel Almeida Costa, para que ele tenha um pouco de cada um de nós no nome." Henrique sorriu porque o nome era perfeito, forte mas doce. Uma combinação que representava exatamente o que eles queriam para o filho, que fosse forte como o pai e doce como a mãe. "Gabriel, meu filho, bem-vindo ao mundo", sussurrou Henrique, tocando a mãozinha minúscula do bebê e sentindo como se sua vida finalmente tivesse encontrado o propósito que sempre havia procurado. "Papai e mamãe te amam mais do que tudo neste mundo, e vamos fazer de tudo para que você cresça feliz e sabendo que é amado incondicionalmente." A notícia do nascimento do neto chegou até Dona Cristina, através de seu Antônio, que havia mantido contato discreto com Henrique durante todos esses meses, e que não conseguiu resistir a contar para a patroa que ela tinha um neto lindo e saudável. "Dona Cristina, o menino nasceu ontem de madrugada, está saudável, se parece muito com o patrão Henrique quando era bebê", disse o motorista fiel, mostrando uma foto que Henrique havia enviado para ele pelo telefone. Dona Cristina olhou para a foto por vários minutos em silêncio, e seu Antônio podia ver que algo estava se mexendo por trás da máscara de frieza que ela havia construído desde o dia do confronto. Ele realmente se parece com o Henrique", murmurou ela finalmente, a voz saindo mais baixa do que o normal. "E a mãe? Como ela está?", perguntou ela, tentando soar desinteressada, mas não conseguindo esconder completamente a curiosidade. "A dona Beatriz está bem, Dona Cristina. Ela foi muito corajosa durante o parto e agora está cuidando do bebê com todo o amor do mundo", respondeu seu Antônio, observando atentamente a reação da patroa.
Durante as semanas que se seguiram ao nascimento de Gabriel, Dona Cristina ficou cada vez mais inquieta, passando horas olhando pela janela na direção onde sabia que ficava o bairro onde o filho estava morando, questionando-se secretamente se havia tomado as decisões certas durante todo aquele processo. Seu Antônio, você acha que eu fui muito dura com o Henrique? Perguntou ela um dia, numa rara demonstração de vulnerabilidade. Dona Cristina, não é meu lugar julgar as decisões da senhora, mas posso dizer que o patrão Henrique está feliz. Mais feliz do que eu já vi ele em toda a vida, respondeu o motorista honestamente. E a dona Beatriz é uma moça boa, trabalhadora, que ama o patrão de verdade. Talvez fosse bom para todos se a família pudesse se reunir de novo, sugeriu ele delicadamente. Foi então que Dona Cristina tomou a decisão que mudaria tudo. Ela pegou o telefone e ligou para Henrique pela primeira vez desde o dia em que ele havia saído de casa. Henrique, sou eu, disse ela quando ele atendeu, a voz tremendo ligeiramente. Eu gostaria de conhecer meu neto, se vocês permitirem. O reencontro aconteceu numa tarde de domingo, na casa simples mas acolhedora onde Henrique e Beatriz haviam construído sua família. Dona Cristina chegou nervosa, carregando presentes caros demais para um bebê de poucas semanas, mas com uma expressão no rosto que era mais humilde do que qualquer coisa que Beatriz já havia visto nela. Dona Cristina, seja bem-vinda à nossa casa, disse Beatriz abrindo a porta com Gabriel nos braços, e a reação da avó ao ver o neto pela primeira vez foi de uma emoção tão intensa que todas as mágoas e ressentimentos pareceram insignificantes diante daquele momento. Ele é lindo, sussurrou Dona Cristina, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para o bebê que carregava o sangue da família Almeida, mas que havia sido gerado no amor verdadeiro. Posso segurá-lo? Perguntou ela, estendendo os braços trêmulos, e quando Beatriz colocou Gabriel nos braços da avó, algo mágico aconteceu. O amor incondicional que uma avó sente pelo neto derreteu todas as barreiras que o preconceito havia construído. E Dona Cristina finalmente entendeu que a felicidade do filho era mais importante do que qualquer convenção social. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Beatriz e Henrique provaram que quando duas pessoas se amam de verdade, não existem obstáculos que não possam ser superados. Não existem diferenças sociais que não possam ser vencidas pelo respeito e pela dedicação mútua. O pequeno Gabriel cresceu cercado do amor dos pais, da bisavó Eulália, e até mesmo da avó Cristina, que aprendeu que a felicidade genuína vale muito mais do que qualquer convenção social. A família que nasceu de um acidente se tornou a prova viva de que o destino às vezes usa os caminhos mais inesperados para unir as pessoas que foram feitas uma para a outra. Lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não enxerga cor, classe social ou origem. Ele vê apenas o coração, a alma, a essência pura de quem amamos. E quando encontramos essa pessoa especial, vale a pena lutar por ela. Vale a pena enfrentar qualquer tempestade, porque no final, o que realmente importa é ter alguém ao nosso lado que nos ame pelo que somos de verdade. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem vocês amam. Comentem aqui embaixo contando suas próprias histórias de amor que superaram obstáculos. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima história.